Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Diariamente nós temos esse encontro marcado e eu quero dizer para você que está chegando pela primeira vez aqui e você que já está assíduo, você que já é frequente aqui no nosso canal, saiba de uma coisa, você está aqui porque o Senhor, o nosso Deus, marcou um encontro para nós aqui hoje. Um encontro em que nós vamos mutuamente nos edificarmos através da palavra de Deus. Teremos um momento de oração, teremos um momento de reflexão na palavra de Deus, mas especialmente teremos um momento com o nosso Pai, nosso amado Salvador, Jesus Cristo, que está aqui comigo, está aí contigo, porque Ele é onipresente, mas onde o nome dele é invocado, onde exerce-se fé, Ele se manifesta com a sua presença. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, quando teremos aí sim o nosso momento de oração, e te convidar agora, nesse momento aqui, a ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está lá no Velho Testamento, no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 14. 1 Reis, capítulo 19, versículo 14. Se você puder acompanhar essa leitura comigo, vai ser ótimo. Se não, essa referência estará aqui na descrição do vídeo e você pode consultar quando quiser, quantas vezes quiser. E eu sempre sugiro que você confira, veja realmente se é esse texto que está lá, se é esse mesmo que eu estou lendo e desfrute da palavra de Deus. Então, vamos ao texto. Assim está escrito. Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e eles estão querendo tirar a minha vida. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meola, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Hazael, Jeú o matará, e quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que não o beijou. O contexto dessa palavra é exatamente logo após o profeta Elias ter enfrentado os 450 profetas de Baal, mais os 400 profetas de Azera, que eram adoradores de deuses estranhos, de deuses pagãos, estavam a serviço de Jezabel e de Acabe, os reis de Israel, reis perversos, ímpios que estavam em plena desobediência à palavra de Deus, e Elias estava ali, vivendo aquele momento que depois de ter orado, Deus mandado fogo do céu, destruído todas aquelas ofertas que tinham sido apresentadas no altar, ele matou os profetas de Baal, os profetas de Azera, e fugiu com medo das ameaças de Jezabel, a rainha de Israel. Ela falou: dentro de 24 horas eu vou te matar. Não com essas palavras, mas queria dizer exatamente isso. E quando Elias se põe a fugir, Deus começa a cuidar dele. E por 2 vezes, Deus pergunta para Elias e ele dá a mesma resposta. Nesse mesmo capítulo, lá no versículo 9, Deus pergunta para Elias: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele responde: tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram sua aliança, derrubaram seus altares, mataram os seus profetas à espada, só eu fiquei e eles estão querendo tirar a minha vida. Depois, lá no versículo 14, Deus pergunta para Elias novamente e ele faz a mesma resposta. Então é o que nós lemos. Deus pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele responde: tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Então o contexto é esse. Elias entendia que somente ele havia ficado de todos os profetas, de todos os homens de Deus que haviam em Israel, somente ele havia ficado.
E o que eu quero trazer de meditação para nós hoje é exatamente o seguinte: muitas vezes nós enfrentamos muitas dificuldades, muitas lutas. Vemos ao nosso redor o mal imperando. Vemos, às vezes, na sociedade, pessoas perversas, pessoas más, injustas, imperando, tomando decisões que ferem, né, a integridade de um povo, de uma nação inteira. E nós olhamos para tudo aquilo e pensamos: não tem mais ninguém justo nessa terra, não tem mais ninguém que possa se levantar em justiça, em equidade, equilíbrio, alguém que tenha realmente o temor do Senhor. Será que ao meu redor só existe a impiedade, só existe o mal? E você olha, você de fato está sendo íntegro, está sendo temente a Deus, está fazendo tudo aquilo que o Senhor tem colocado diante de você, mas de repente você olha ao seu redor e você vê tanta maldade. Vemos um mundo caído, um mundo cada vez mais perverso, desonesto, corrupto, e você de repente se pergunta: não vai ter mais ninguém que se levante com justiça nessa terra? Será que acabaram as pessoas justas? Será que não dá mais para confiar em ninguém? E eu quero dizer para você, e eu quero te encorajar: existem sim. Existem muito mais pessoas boas do que pessoas más. Existem mais pessoas que querem fazer o bem e que temem ao Senhor do que pessoas más. A questão é que o mal, ele grita muito mais alto. O mal, ele alardeia muito mais. E, infelizmente, o ser humano, de uma certa forma, ele, por ter medo de passar pelas situações más, pelo medo que o homem tem de sofrer, ele acaba dando muita ênfase e muito valor às coisas ruins que acontecem. Às vezes a gente não consegue entender por que as notícias ruins elas dão mais ibope, ou seja, mais audiência do que as notícias boas. Por que vende-se mais notícias ruins do que notícias boas? Porque inconscientemente nós queremos nos livrar daquilo que é mal, então nós não queremos sofrer. E aí nós damos uma ênfase muito grande àquilo que é mal para que a gente tente de alguma forma evitar. Mas o que eu quero dizer para você é que existem muitas notícias boas acontecendo. Existem muitas coisas boas acontecendo agora, nesse momento. Muitas pessoas estão fazendo coisas boas, coisas justas, coisas honestas. Existem muitas pessoas que realmente creem em Deus, têm o temor do Senhor e querem e estão fazendo coisas honestas e justas, coisas que são louváveis. Muitas pessoas estão sendo socorridas, muitas pessoas estão sendo amparadas agora. Não desanime. Não deixe o seu coração igual o coração de Elias, que se amedrontou, se acovardou e achou que só tinha ele de bom, só tinha sobrado ele de profeta. E Deus fala: eu ainda tenho 7.000 que não se corromperam. Eu ainda tenho 7.000 que não se curvaram aos deuses estranhos. Eu ainda tenho 7.000 que são remanescentes dos meus justos, dos meus profetas, que servem com integridade e temor. E eu digo para você hoje: não desanime, por causa que às vezes parece que o mal está dominando, parece que o mal está imperando, parece que só existem pessoas injustas ao nosso redor. Não acredite, isso é uma mentira do inimigo, porque Deus sempre prevalece. Muitas vezes o que acontece é que o mal é muito mais divulgado, damos muito mais ênfase para aquilo que é mal do que damos ênfase para aquilo que é bom. Mas saiba de uma coisa: se você parar um pouquinho, olhar para a sua vida, para aquilo que você tem feito, a maneira como você tem olhado a vida, talvez você está até um pouco com medo das circunstâncias, mas não temas. Deus tem os seus remanescentes. Deus tem muita gente boa dele nessa terra. Tem muita gente boa de Deus que se importa com os outros, que teme a Deus, que quer e tem feito coisas justas e honestas. Olhe para o lado, você vai ver essas pessoas, você vai ver essas coisas acontecendo. Não tema, não desanime, não pense que é só você que tem de justo. Tem muito mais pessoas justas e honestas e boas. E eu digo isso no sentido mais humano da coisa, porque quando nós olhamos, né, no olhar de Deus, todos nós somos pecadores, todos nós precisamos de um Salvador e só podemos ser justos de verdade aos olhos de Deus pela obra redentora de Cristo. Mas o que eu quero dizer é no sentido mais humano, natural, esse sentido que
nos toca diariamente, porque de fato nós olhamos para o lado, olhamos para o outro e vemos muita maldade nesse mundo. Mas, assim como você, existem muitas pessoas que são boas, que são justas, que são honestas, que temem a Deus, que propagam o Evangelho, que levam as verdades de Cristo a todo lugar onde vai. E essas pessoas são esses remanescentes que Deus tem no meio dessa sociedade. Você deve e pode ser hoje um instrumento de Deus para abençoar aqueles que estão ao seu lado, para trazer esperança ao coração das pessoas. Não desanime. Talvez você olhe o cenário político, econômico. Nós vemos guerras acontecendo em vários lugares do mundo. Temos guerras em Israel, guerras lá na Rússia, as pessoas se matando, toda essa confusão acontecendo no mundo. Não tenha medo, confie no Senhor. Não deixe o seu coração desanimar. Saiba, Deus jamais perdeu o controle da história. Tudo está nas mãos do Senhor. E existem muitas pessoas boas, honestas, que querem de fato fazer o bem. Os governos, os reinos, tudo isso um dia vai passar. Todo sofrimento um dia vai passar. Mas aqueles que perseveram com o Senhor, esses permanecerão e prevalecerão. Então esse é o encorajamento que eu trago para você hoje. Não desanime, não deixe o seu coração ficar conturbado, nem perturbado com as notícias ruins que chegam até você. Não tenha medo das más notícias, mas creia, confia em Deus. Deus tem muitos dos seus remanescentes profetas, assim como ele tinha no tempo de Elias. E ele está levantando você, hoje, que está ouvindo essa mensagem, que está aqui até agora, me ouvindo falar. Você pode e deve ser esse instrumento de Deus para mudar o mundo ao seu redor, para trazer justiça, para trazer verdade, para trazer graça, para trazer amor e especialmente a presença de Deus. Então, não se espante com o mal ao seu redor, porque Deus tem visto você e Deus te chamou para ser esse farol, ser esse luzeiro no meio de tantas trevas. E Deus vai te fortalecer, vai te capacitar, está te dando hoje um ânimo novo para que você possa, de cabeça erguida, ter a confiança de que Deus é contigo nessa jornada e Ele não te deixará desamparado, envergonhado e muito menos sozinho. Deus tem os seus remanescentes. Se encoraje nesse dia. Tenha fé, tenha alegria. Deus é contigo. Pai, muito obrigado por essa palavra que o Senhor nos dá de esperança hoje. Assim como no tempo de Elias. Elias estava sofrendo, estava angustiado e o Senhor trouxe encorajamento para ele, trazendo aqueles 7.000 remanescentes. Eu quero que o Senhor mostre para essa pessoa que está recebendo essa mensagem agora, os remanescentes do Senhor que tem ao redor dela. Abra os olhos dessa pessoa para que ela possa ver que ao seu redor existem muitas pessoas que são separadas pelo Senhor, que têm o temor do Senhor. Pai, não deixe o coração dessa pessoa desanimar, não deixe ela ficar incrédula em relação à humanidade, mas que seja crédula e que tenha fé no Senhor, não um fideísmo cego, mas um olhar aberto pelo Teu Espírito Santo, que tem discernimento do bom e do mal, que tem discernimento dos enganadores e dos justos e verdadeiros. Que esta pessoa que está me ouvindo agora não fique enganada, mas que ela tenha coragem, discernimento, ousadia para se aliançar com aqueles que temem ao Senhor e rejeitar aqueles que praticam o mal. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue te abençoando. Se inscreva aqui no nosso canal, deixa aí o seu comentário, deixa o seu pedido de oração, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder e não se esqueça, nós seguimos aqui orando a palavra, porque dessa palavra que procede todas as promessas de Deus para a nossa vida.